Olá, gente! Aqui é a professora Liliane Monteiro e agora vamos retomar nossa aula sobre sujeito e predicado. Bem, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre tipos de sujeito. Pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos lá! Relembrando, o sujeito é aquele de quem o verbo fala, ou seja, que pratica ação verbal. Vamos aos exemplos. Eu emagreci 5 quilos. Qual o verbo da oração? Emagreci. O verbo emagreci fala de quem? Quem emagreceu? Eu. Portanto, eu é o sujeito da oração e emagreci 5 quilos é o nosso predicado. Próximo exemplo. Os esmaltes são uma paixão feminina. Nesta oração acima, qual é o verbo? É o verbo são, que vem do verbo ser. O que ou quem é uma paixão feminina? São o que? Os esmaltes. Então, os esmaltes são o meu sujeito e são uma paixão feminina é o meu predicado. Não esqueçam de sempre fazer aquela perguntinha para o verbo, certo? Tipos de sujeito. Bem, nós temos sujeito determinado e sujeito indeterminado. Determinado temos simples, composto, oculto e indeterminado nós vamos ter duas classificações dentro dele, certo? Vamos agora aos próximos exemplos de tipos de sujeito. Primeiro, sujeito simples. A menina reencontrou seus verdadeiros pais. Primeira coisa que vamos fazer é encontrar o verbo. Verbo reencontrou. Quem reencontrou seus verdadeiros pais? A menina. Logo, nós temos a resposta de quem é o nosso sujeito. Sujeito, a menina, reencontrou seus verdadeiros pais, predicado. E o núcleo, nós temos a palavra menina. O núcleo vai ser aquela palavra principal, aquela palavra que carrega o significado. Portanto, vai ser apenas uma palavrinha de dentro do nosso sujeito. Descartamos o A e deixamos apenas menina. Sendo assim, temos uma oração como sujeito simples, que é quando temos apenas um núcleo, certo? Sujeito composto. Carlos e Alexandre entraram na sala apressados. Qual é o verbo? Entraram. Quem entraram na sala apressados? Carlos e Alexandre. Logo, o nosso sujeito vai ser Carlos e Alexandre e o predicado entraram na sala apressados. O núcleo vai ser classificado como Carlos e Alexandre. Como nós temos dois núcleos, vamos chamar de sujeito composto. O sujeito composto é aquele que você vai ter mais de um núcleo, diferente do sujeito simples que tem apenas um. Sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Ele é chamado dessas 4 maneiras. Exemplo: encontramos nossas antigas amigas naquela viagem. Qual é o verbo? Encontramos. Gente, vai ser classificado como sujeito oculto porque dá para identificar o pronome nós subentendido nessa frase. Nós encontramos nossas antigas amigas naquela viagem. Toda vez que nós temos uma terminação verbal que nós conseguimos identificar um dos pronomes eu, tu, nós e vós, nós vamos classificar como sujeito oculto, certo? Bom, a próxima classificação que nós vamos identificar é do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado temos como exemplo: entraram naquela sala. Qual é o sujeito? Quem entrou na sala? Sabemos que alguém entrou, mas não sabemos quem foi. O sujeito indeterminado é quando eu não posso ou não quero identificar o sujeito. Roubaram o pão que eu deixei ali na mesa. Eu não sei ou eu não quero identificar. Então, eu uso o verbo na terceira pessoa do plural. No entanto, o sujeito indeterminado, ele pode acontecer de duas maneiras. Primeira, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Exemplo: entraram em minha casa e cortaram a minha blusa.
Os verbos entraram e cortaram está na terceira pessoa do plural e então é classificado como sujeito indeterminado. Além dessa forma, nós temos outra maneira de como se comporta o sujeito indeterminado, que é com o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser. Vive-se bem aqui, necessita-se de ajuda. Temos o verbo vive e necessita na terceira pessoa do singular mais o pronome ser ao lado, que faz com que ele seja classificado dessa maneira. Bem, e por último nós temos a oração sem sujeito, que são aquelas orações constituídas apenas de predicado e são formadas com os seguintes verbos: haver, com o sentido de existir, acontecer, realizar-se e fazer. Há muitos sonegadores ainda impunes. Esse há está no sentido de existir. Se nós substituirmos o verbo existir no lugar do há, vai se encaixar perfeitamente. Existem muitos sonegadores ainda impunes. Então, como esse há está no sentido de existir, é classificado como oração sem sujeito. Houve algum problema com você? Esse houve está no sentido de acontecer, logo é classificado como oração sem sujeito. E o verbo há, que está no sentido de fazer. Há muitos anos que não o vejo, certo? E ainda temos os verbos fazer, ser e estar, quando indicam tempo transcorrido ou tempo relativo ao fenômeno da natureza. Faz dias que não a vejo, era cedo quando ele chegou, estava um dia chuvoso. Os verbos faz, era, estava, todos estão no sentido de tempo transcorrido, logo classificado como oração sem sujeito. E ainda temos os verbos que exprimem fenômeno da natureza, como nevar, chover, ventar, trovejar, relampejar. Choveu muito à noite, anoiteceu devagar. Esses dois verbos, eles indicam o fenômeno da natureza, um fenômeno meteorológico, portanto, nós podemos classificá-lo como oração sem sujeito. Bem, gente, eu coloquei para vocês agora um quadro resumo dos tipos de sujeito. O simples, o composto, o oculto, o indeterminado, oração sem sujeito e cada classificação deles. Pause esse vídeo, deem uma olhada, façam as anotações necessárias e boa aula! E essa foi a nossa aula sobre sujeito e predicado. Espero que tenham gostado, que tenham feito as anotações e tirem as dúvidas que possam ocorrer. Tchau, tchau!